Hoje a gente mergulha num tema fascinante, mas talvez pouco conhecido. As boticas dos jesuítas aqui no Brasil Colônia, ali entre 1670 e 1759. Exato. E não eram só farmácias, né? Eram bem mais complexas. Pois é, eram tipo uns centros de inovação, sabe? De poder econômico também, e um lugar onde culturas científicas diferentes se encontravam. Uhum. Para entender isso melhor, a gente se baseou num estudo acadêmico bem completo sobre essas boticas, quem trabalhava nelas, os boticários, e também textos da época sobre filosofia química, tipo as ideias do Paracelso. Fontes bem interessantes para desvendar essa história. Sim, o nosso objetivo aqui é entender como elas funcionavam, por que eram tão importantes, tanto para a missão dos jesuítas quanto, olha só, para o bolso deles e como eles misturavam o saber europeu, incluindo a química que estava começando a surgir, com o conhecimento dos povos indígenas daqui. É uma história de pioneirismo na farmácia e até na ciência aqui no Brasil, né? Com certeza. Então, para começar, onde e quando essas boticas surgiram? Eram comuns? Olha, não era em todo lugar, não. A primeira vez que falam de um irmão boticário oficialmente é em 1670, lá no Colégio do Rio de Janeiro. Ah, no Rio. Isso. E logo depois, em 1679, aparece na Bahia. Aí outros colégios importantes, tipo Olinda, São Paulo, Recife, também montaram as suas. Mas nem todos, então. Não, nem todos tinham essa estrutura completa de botica. E a função delas ia além de só curar doenças, né? É, imagino. Além de dar remédio, o que mais elas faziam? Qual era a estratégia por trás? Bom, aí tem vários pontos. Primeiro, a cura era uma ferramenta, sim. Uma forma de se aproximar dos indígenas, de converter. Quase uma competição com os pajés, sabe? O próprio Anchieta já usava práticas de cura nesse sentido. Faz sentido, como um meio de diálogo. Exato. E tinha também a formação interna. Colocar os noviços para fazer trabalhos manuais, como preparar remédios, era visto como um jeito de ensinar humildade, dentro da hierarquia da ordem. Interessante esse lado formativo. Mas o que talvez surpreenda mais hoje é o lado econômico. Essas boticas viraram uma fonte de renda muito importante. Importante como? Tipo, ajudava a pagar as contas? Muito mais que isso. Para ter uma ideia, a Botica da Bahia, lá por 1722, deu um lucro que, pasme, igualou a verba que o colégio recebia do rei. O quê? Igualou a dotação real. Exatamente. 1.200 escudos romanos. Não era um negócio pequeno, era fundamental para o sustento. Nossa. E isso cresceu. Em 1757, a Botica de Recife já era quase 20% da renda do colégio. E a de São Paulo, mais de 36%. Uau, 36%. Era quase um motor financeiro, então. Com certeza. Elas supriam uma necessidade da sociedade colonial por medicamentos e, com isso, financiavam as atividades da Companhia de Jesus. É impressionante essa força econômica. Mas o que eles faziam lá dentro? Que tipo de conhecimento, de prática, gerava tanto valor assim? Ah, aí que a coisa fica mais interessante ainda. Era uma mistura, um conhecimento híbrido mesmo. Híbrido como? Eles pegavam a tradição médica da Europa, aquela baseada em galeno, sabe? Muitos preparos com plantas, ingredientes naturais, com influência árabe também. A medicina mais tradicional da época? Isso. Mas eles juntavam isso com práticas químicas que estavam ganhando força na Europa, a tal da hispagérica. E, o que é crucial, eles estudavam e usavam muito a nossa flora e fauna. Absorviam conhecimento indígena. Então eles combinavam tudo isso. Europa, química e saber local? Exatamente. A famosa Triaga brasílica é um exemplo disso. Um remédio super complexo que eles adaptaram para cá. E tem manuscritos como o Matéria Médica Missioneira, de um jesuíta, o Pedro Montenegro, de 1710, que mostra bem essa fusão. E quem eram as pessoas por trás disso? Os boticários? Tinha figuras notáveis. Uns pioneiros, como o Manuel Tristão, que infelizmente perdeu as receitas num ataque pirata. Puxa. Depois veio a formalização com o João de Oliveira, no Rio, o primeiro que aparece nos registros como farmacopola. Mas o destaque vai para gente como André da Costa. André da Costa? Sim, um francês que atuou na Bahia.
Descreveram ele como Optimum Pharmacopola, ótimo boticário, e Chimicus insignis, químico notável. Químico? Então já usavam química mesmo. Sim, e isso antes do século XVIII, o que é bem interessante. Ele reformulou a Triaga Brasílica usando processos químicos, ingredientes nativos. Ele tinha até um laboratório próprio. Que incrível! Isso muda um pouco a visão da época, né? Com certeza. E esse conhecimento circulava. O Francisco da Silva, por exemplo, inventou vários remédios. Ele aprendeu na prática, viajando, sendo assistente de outros boticários, como um tal Antônio da Fonseca. Era quase um sistema de aprendizado informal, mas escolas de botica. Fascinante essa rede de conhecimento. E você mencionou Paracelso antes. Como ele entra nessa história? Ele era uma figura bem radical para a época, né? Ah, Paracelso, século XVI, médico suíço, super crítico da medicina tradicional. Ele valorizava observar a natureza, a alquimia voltada para a cura, que a gente chama de iatroquímica, e tinha aquela ideia dos 3 princípios, enxofre, mercúrio e sal como base de tudo. Uma visão bem diferente da teoria dos humores que dominava. Totalmente. Agora, a influência dele nos jesuítas aqui parece ter sido menos na teoria filosófica em si, tipo, adotar os 3 princípios, e mais no espírito da coisa. Aquele espírito prático, experimental da iatroquímica. Como assim, na prática? O estudo que a gente viu confirma isso. O André da Costa, lá na Bahia, no fim do século XVII, já usava métodos espagíricos, processamento químico dos simples, né? Destilação, essas coisas. Com laboratório e tudo? Sim. Isso mostra que essas práticas químicas chegaram aqui bem antes do que muita gente pensava. A abordagem dos jesuítas de testar ingredientes locais, usar química para fazer remédios melhores, como a Triaga reformulada pelo Costa. Isso está muito alinhado com o ideal do Paracelso de usar química para curar, mesmo que não comprassem toda a filosofia dele, entende? Entendi. Era mais a abordagem experimental, a busca por eficácia através da química. Exato. O pragmatismo. Então, resumindo tudo isso, Por favor. as boticas jesuíticas eram muito mais que farmácias. Eram centros complexos mesmo. Tinham um peso econômico enorme, formavam gente e, o mais legal, misturavam conhecimentos. A tradição europeia, a química que estava nascendo e o saber indígena. Uma síntese única. Única. Os jesuítas foram, sim, agentes importantes de inovação farmacêutica aqui, combinando observação, o que tinha aqui na Terra, e técnicas químicas avançadas para a época. E o sucesso financeiro delas mostra o quanto estavam integradas e eram relevantes na sociedade colonial. Isso tudo realmente nos faz pensar, considerando essa mistura tão particular, né? Saber indígena, práticas que vinham da alquimia e da química europeia, tudo isso dentro de um contexto religioso, missionário. De que outras formas será que esse ambiente tão específico pode ter influenciado não só a medicina, mas a própria maneira de investigar a natureza no Brasil colônia? Talvez tenha aberto uns caminhos bem próprios de pesquisa, sabe? Cujo impacto total a gente ainda nem entendeu direito. É uma ótima questão para a gente continuar pensando, sem dúvida.